Olá pessoal, estamos em mais uma videoaula para darmos sequência ao nosso curso do React Native e nessa videoaula nós iremos aprender como é que a gente faz para criar rotas, como é que faz para eu clicar em um botão e ele chamar uma outra tela, tá? Então a gente tem um exemplo aí de uma biblioteca chamada React Navigation, que essa biblioteca React Navigation, ela é indicada no nosso framework que vimos na aula anterior do Native Base, tá? Então, o Native Base ele indica no caso, duas bibliotecas para navegação, que é o React Navigation e o RNRF, tá? Que é uma abreviação aí de React Native Route Flux, tá? Como ela estava dando alguns problemas no Expo, na versão 37, então acabou que eu tive que mudar para o React Navigation, tá? Então aqui a gente tem um exemplo do React Navigation, ele tem a opção do menu lateral, tá? Ele tem, quando você clica no botão, ele abre uma outra tela, certo? Observem que ele vai abrindo outra tela. Então a gente vai aprender uma forma mais simples, tá? Então o que é que vamos aprender hoje? Vamos aprender, ó, como criar essa tela aqui, ó, tipo, vou clicar no botão, ó, Go to Detail, e ele vai direcionar para a tela de detalhes, tá? E depois eu posso clicar para voltar nela. Então, a gente observa que lá em cima ele clicou e ele voltou, e aqui em cima ele está dizendo onde é que ele, qual é a tela que ele está no momento. Então, por que que a gente vai ver essa parte de navegação, pessoal? A partir do momento que a gente começa a criar os nossos componentes aqui e começa a utilizá-los, é importante que a gente utilize a navegação de telas entre a nossa aplicação, tá? Então, por isso que nós iremos ver essa parte aí de rotas, tá? Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui a parte de rotas. Na aula passada, a gente acrescentamos o Native Base à nossa aplicação. Nós viemos no nosso app.js e nós fizemos as devidas configurações, tanto nas nossas dependências quanto no nosso app.js. Só que hoje nós iremos utilizar o React Navigation. Aqui nós temos um exemplo, só que ele é um exemplo bem extenso, tá? Direto do Native Base. Só que não vamos utilizar esse exemplo, porque ele é bem extenso. Vamos utilizar um exemplo mais simples, direto da documentação. Então, qual é a dica que eu dou para vocês, pessoal? No momento que nós estamos gravando esse vídeo, nós estamos aqui no React Native 0.62. Então, é importante que vocês entrem direto na documentação do React Navigation para que vocês possam ver ela mais atualizada, tá? Então vamos fazer um exemplo prático aqui de aplicarmos uma navegação nessa tela. Observem aqui que a gente tem dois componentes. A gente tem um Asset Example, que é uma tela criada assim no momento que a gente cria a nossa aplicação no Expo, e nós temos aqui um card que é o que está aparecendo aqui para nós, tá? Então, esse aqui é o que está aparecendo na tela principal, que eu estou fazendo a chamada dele aqui, ó, Card Example, e eu estou fazendo o import aqui. Porém, vamos criar uma rota para que quando eu clique no botão, eu vá para essa tela aqui que não está sendo carregada, que é o Access Example, que ele traz uma imagem aí. Então, o que é que a gente precisa fazer, pessoal? Aqui na documentação do React Navigation, a gente tem aqui um exemplo bem prático, tá? Ele faz a explicação de como se movimentar entre telas, tá? Ele compara uma parte com o HTML. E aqui nós temos um exemplo. O que é que ele faz? Ele adiciona aqui esses dois imports. Ó. Import Navigation Container, tá? Que é o React Navigation Native. E nesse caso a gente está criando aqui um Create Snack Navigation. Create Navigation Snack, tá? Ele está importando aí. Então, por que que ele está importando esse snack aqui? Porque existem vários tipos de menus, tá, pessoal? Então a gente tem aqui tem uns tipos de menus. A gente tem aqui um menu chamado Create Stack Navigation. Create Stack Navigation, deixa eu ver se ele mostra aqui um exemplo. Observe, quando eu clico no botão, ele abre outra tela, que esse é uma forma mais comum. Tá? E tem um outro menu que é Create Drainware Navigation, que observe, que ele arrasta para o lado e aí aparece o menu. Tá? E tem esse outro aqui, ó, Create Button Tab Navigation. Ah, tá aqui, ó. Ele tem a navegação entre tabs. Observe, quando ele clica, ele vai abrindo páginas distintas, tá? Então, vocês já devem ter se deparado utilizando uma aplicação dessa forma, tá?
Então, como é que eu faço isso? Basta ver aqui o exemplo, ó, ele vai explicando as definições de como é que vocês precisam fazer. Só para fins de conhecimento, ó, Create Material Button, ó, observem que ele fica um negócio mais bonitinho aqui. Ele está utilizando Material Design aí do Google, tá? Que fica um menu bem bonito. Temos esse outro aqui também, ó, que esse aqui o WhatsApp utiliza, né? A gente vai clicando para o lado, ou então você vai clicando aqui na tab e ele vai se movimentando lá. O WhatsApp utiliza esse daí, tá? Então, só que na aula de hoje nós iremos utilizar esse aqui, tá? Ó, Create Snack Navigation, tá? Então, vamos aprender como é que a gente utiliza ele aí. Então, vamos voltar aqui para a documentação. Então, nós iremos ver aqui como faz para a gente configurar a nossa navegação na nossa aplicação. Então, aqui na documentação do React Navigation, como foi indicado aí pelo Native Base, nós viemos direto na documentação oficial. Nós temos aqui como é que faz para a gente instalar. Ó. A gente tem a opção para instalar quem está utilizando sem ser o Expo, o Snack.expo, quem está utilizando o Visual Code na sua máquina local, tá? Basta instalar ele aí. Ou então através do Yarn, tá? Que é um gerenciador de pacotes também. Para que a gente possa configurar ele, basta a gente adicionar esses imports. Ó. Vou adicionar esses imports aqui. Vou copiar ele aqui. Não vou copiar tudo aqui ó, com copy, por quê? Porque nas nossas aulas estamos utilizando um, nós estamos utilizando uma forma com classe, tá? Que eles estão utilizando no formato de função, tá? Então, ó, observe que ele criou uma tela criando a função e aqui ele criou também uma função, tá? Vamos lá. Então, depois que eu copiei esse import aqui, a gente vai vir aqui, ó, em Snack e vamos adicionar ele aqui. Depois que adicionarmos, vai aparecer a opção para adicionar o pacote aqui. Vou adicionar o pacote do React Navigation Stack. A partir do momento que eu adicionei, ó, ele veio para cá, tá? Observe que ele adicionou isso aqui, tá? E adicionou, na verdade ele fez essas 4 adições aqui dessas dependências. Na aula passada a gente não tinha isso. Depois que nós adicionamos, nós podemos realizar agora a criação das nossas rotas. Então, aqui a gente tem a criação de uma constante, e no momento que a gente faz a criação dessa constante aí, a gente tem que fazer a chamada deles aqui e especificar as rotas que iremos ter na nossa aplicação. O que seriam essas rotas, pessoal? São as telas. Então, se a minha aplicação tem 5 telas, então eu vou criar 5 rotas. Se a minha aplicação tem 3, eu só vou criar 3 rotas aí. Então, aqui a gente tem um exemplo só chamando a home. Vamos descer um pouco mais aqui que a gente tem uma forma, no caso, a criação das rotas aí com 2 páginas. Então, vamos criar essas 2 páginas. Vamos criar uma home, vamos criar uma página de detalhes. Vou copiar aqui essa constante. Observe que essa constante está recebendo Create Stack Navigation. É o tipo do menu que ele está criando. Vou copiar essa parte aqui. E vou descer um pouco mais aqui. E aqui, em cima do nosso return, eu vou colocar a nossa variável stack aí, tá? Recebendo esse stack navigation que ela foi importada aqui, ó. Create stack navigation, create stack navigation, tá? E aqui dentro do nosso container, eu vou tirar aqui o nosso card example e vamos adicionar quem? Vamos adicionar as nossas rotas aí. Então, copiei aqui essa parte, vou vir aqui em Snack, vou substituir esse card example por as nossas rotas aí. Ele vai começar a dar erro. Por quê? Porque a gente precisa renomear as nossas páginas, tá? E a gente precisa fazer a importação delas aqui. Aqui a gente tem card example, tá? Então eu vou chamar aí, no caso card example, de página detalhe, tá? Eu vou vir aqui em card example e eu vou renomear ela para detalhe, página detalhe, tá? E vou mudar aqui o nome da classe também, página detalhe. Feito isso, a gente tem que mudar aqui também, ó, no import, tá? Vou fazer a mudança no import. Vou adicionar também a nossa Access Example, tá? No caso, Access Example, vamos chamar ela de página home, tá? Então, vou chamar aqui de página home.
renomeei ela aqui, e aqui dentro observe que ela é uma função, eu vou mudar ela para a página home. Feito isso, eu vou fazer o import aqui novamente, ó, dentro do app.js, e vou fazer a chamada dele aqui. E aqui vai ficar página home, tá? E aqui também vou mudar para a página home. Vou deixar ele carregando aí, a aplicação. E aqui eu vou fazer a chamada. Página home e aqui página detalhe. Observem o seguinte aqui, pessoal, que a gente tem um componente chamado Navigation Container, que é tipo um container onde a gente vai armazenar as nossas rotas. A gente tem Stack Navigator, e Stack é o quê? Que é essa função aqui. E esse Stack Navigator Initial Route Name, ele está dizendo aqui, de acordo com as rotas, qual é que você quer que carregue primeiro, tá? Deixa eu voltar aqui para o iOS, voltar para cá para ver se ele vai carregar aí. 26, deixa ele rodando aí. Então, nesse caso, a gente tem aqui a propriedade name, que é o nome da nossa página, que eu vou chamar aqui página inicial. Página inicial. E eu vou dizer que ele vai carregar aqui, ó, página inicial, tá? E esse name eu vou chamar de detalhe. Página detalhe. Página detalhe. Aqui a gente vai ter o nome da nossa página, que é o que vai aparecer aqui na parte superior. E nós temos aqui a chamada do componente. Então, a gente fez o import aqui do componente, tá? Dos componentes que são as nossas páginas. E nós temos aqui a chamada dele. Então, a partir do momento que na minha tela inicial eu declarei aqui componente, observem que eu estou chamando o nome da tela inicial aqui. Assim, quando eu carregar minha aplicação, quem é que vai ser carregado primeiro? Vai ser a página, o componente página home, tá? Então, observe o seguinte, que essa é a forma que a gente cria as rotas. Agora, a gente precisa ir na nossa página home e fazer a configuração para que a página home ela tenha um link para a página detalhes, tá? Então, eu vou vir aqui agora na minha página home. E na minha página home, a gente tem só essa parte aqui, no caso, esses códigos. Eu preciso adicionar um botão. Então, para que eu adicione um botão, observe que ele não está utilizando o Native Base nesse exemplo aqui, mas eu vou continuar nesse exemplo não utilizando. Na próxima página eu vou utilizar o Native Base. Eu vou chamar aqui o componente button, tá? Chamei o componente button. E aqui no componente button eu vou fazer a chamada dele aqui, criando o nosso botão. Dentro dele vou ter um texting. Texting. E aqui eu vou adicionar, vá para a página detalhe. Página detalhe. E aqui eu vou chamar uma propriedade chamada onPress. E nessa propriedade chamada onPress, eu vou dizer que ela vai receber quem? Ela vai receber uma arrow function. Que essa arrow function vai chamar quem? Vai chamar a nossa página detalhe, tá? Então, observe aqui na documentação, que vai ser aqui mover entre telas, tá? Então, nesse mover entre telas, a gente vai ter aqui, ó, navigation, tá? Na função, e aqui a gente vai ter um onPress chamando a navegação e o nome da rota, tá? Então, a gente vai copiar isso aqui e vamos vir para cá. Opa. Copiei aqui o meu onPress. Observe que ele está reclamando do navigation. Se eu voltar aqui novamente, ó, eu vou copiar essa propriedade navigation que ele está passando aqui no parâmetro da função. Pronto. Então, o que é que acontece? Apertei Alt Shift F para indentar. Quando eu chegar na página Home, ele vai ter esse botão aqui para chamada na página detalhe. Então, cliquei na página detalhe aqui, ele vai chamar essa outra página aqui, que observem que ele não tem nada, tá? Vamos criar a ação para essa página. Tá? Ele está carregando aqui. Então, pessoal, ele ficou dando esse erro aqui. Por quê? Porque a gente está passando aqui dentro do botão uma string. Nesse exemplo aqui com funções, tá? Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar um title, tá? A gente coloca um title. E esse title aí vai ser o título dele, tá? Então, dentro do botão a gente não coloca nada, tá?
Então, a gente botou um title e chamamos o onPress detalhe, tá? Eu tirei página detalhe e deixei apenas detalhe para ficar mais fácil, evitar situações. Então, se eu vier aqui em .js, eu mudei aqui também para detalhe, porém o nome do componente ficou página detalhe, tá? Então, a partir do momento que eu clicar aqui na minha página detalhe, ele vai abrir a página detalhe, tá? Porém, eu tenho que clicar aqui para voltar. Então, a nossa navegação deu certo. Eu preciso agora fazer o seguinte, dentro da página detalhe, clicar no botão voltar, ou então criar um botão para chamar uma nova página, tá? Então, vamos fazer isso. Voltar na página detalhes. Basta a gente vir aqui, ó, e visualizarmos como é o exemplo da nossa página voltar dentro da documentação. Move Between Screen. E eu vou vir aqui embaixo, ó, ele vai ter um exemplo, ó, chamado Going Back, tá? Então, basta a gente adicionar um botão, ó, e esse botão aqui ele vai fazer com que a gente volte. Se eu voltar aqui novamente, porém a gente tem um detalhe aí, tá? Aqui eu estou dentro de uma classe. Quando eu estou dentro de uma classe, a gente tem que fazer de forma diferente, ó. Observe que eu estou utilizando o Native Base nessa página, tá? Eu vou fazer utilizando o Native Base e o formato sem o Native Base. Quando eu estou utilizando o Native Base, se eu colocar o title não vai funcionar. E observe que o Navigation aqui, ele está reclamando, tá? Eu preciso fazer a chamada do Navigation. Como é que eu faço a chamada do Navigation? Em cima do return, eu vou fazer assim, ó, criar uma constante. Essa constante aí vai ser um objeto que vai receber quem? This props, tá? E aqui, o nosso botão, opa, observe que ele não apareceu aqui o nosso botão, né? A gente precisa tirar esse title daqui, tá? E vamos abrir, no caso, finalizar a tag aqui, button, né? E vamos chamar aí de voltar. Vamos colocar dentro da tag text, senão ele reclama no Native Base, tá? Text. Aqui vamos chamar voltar. Alt Shift F, ele já indenta tudo aí pra gente. Tirar isso aqui. Pronto. Se eu clicar aqui em detalhe, observe que ele apareceu o botão voltar. Se eu clicar em voltar, ele voltou, tá? Simples assim. Se eu quiser que esse botão ocupe todo o espaço, aí basta eu vir aqui e utilizar uma propriedade chamada full, tá? Chama full, ele vai atualizar. Se eu clicar aqui em detalhe, observe que ele pegou todo o espaço de quem? Do nosso card aí, tá? Observe que ele está com uma barrinha aqui azul. Isso aqui é o nosso tag render aqui, ó. Nosso componente render. Se eu tirar, ele vai sumir. Não precisa dessa tag render aí, por quê? Porque a própria React Navigation tem nosso cabeçalho aí, tá? Pessoal, então esse é um exemplo aí de como é que a gente utiliza a navegação. Agora, a gente pode fazer o seguinte, nesse exemplo. Quando eu clicar aqui em detalhe, eu quero passar um parâmetro do nome, tá? Do nome e um telefone, por exemplo. Ele aqui aparecer, bem-vindos, fulano, seu telefone é tal, tá? Como é que eu faço para passar parâmetros de uma tela para outra? Vamos aprender aí como é que a gente faz. Sim, para que a gente possa configurar essa parte dos botões, olha só, que esse é um botão sem o Native Base e aqui é um botão com Native Base. Se a gente vier aqui na documentação, ó, e vir aqui em componentes, a gente vai ter uma série de configurações para o botão, tá? Ó, que tem uma série de exemplos de como a gente configura os botões. E aqui tem uma série de parâmetros que a gente pode, ó, o botão ativado, o botão full, ele pega toda a largura do botão, disable, large e tal. Primary, aqui a gente tem os estilos, ó, o background color, por exemplo, se eu botar success aqui, ele vai mudar a cor lá, em vez de ser azul vai ser verde, tá? Deixa ele atualizar aqui para a gente voltar. Aqui a gente tem a nossa rota, como eu falei, só que a gente não vai passar aqui, a gente vai passar aqui, ó, em página home. E dentro desse botão aqui, ó, eu vou passar os parâmetros que eu quero no momento que eu chamar a tela detalhe. Então, basta eu vir aqui na vírgula,
Aqui a documentação ela ensina muito bem como fazer isso, tá? Então, estou seguindo a documentação. Na documentação ele mostra um exemplo, ó, passando parâmetros através das rotas, tá? Então vamos seguir aqui, ó. No momento que ele faz a chamada, ele simplesmente passa um objeto e passa os objetos que ele quer passar como parâmetro. E aqui, ó, ele faz a chamada desses valores e depois ele mostra essas informações aí, no caso, esses dados que a gente passou. Só que como a gente está utilizando classes, a gente vai fazer um pouco diferente. Aqui, então, no Navigation, eu vou passar o segundo parâmetro, que esse segundo parâmetro vai ser o quê? Vai ser um objeto. E eu vou passar nome, eu vou passar aqui um nome, por exemplo, Jackson. E vou passar um segundo parâmetro no objeto, que seria telefone, tá? Então, vou passar um telefone fictício aqui, telefone, o atributo telefone, eu vou passar um telefone fictício, 00-0055, tá? Feito isso, Alt Shift F, e ele indentou o nosso código. Observe que ele botou aqui mais organizadozinho. Então, quando eu clicar na página detalhes, ele vai passar tanto o nome quanto o telefone. Como é que eu faço para, em detalhes, pegar esses dois atributos que eu passei aqui? Basta eu vir aqui em página detalhe. Em página detalhes, assim como eu estou pegando esse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui vamos criar uma constante. E essa constante vai ficar const chamando quem? Chamando route, tá? E essa route vai vir de onde? This.props. This.props. E aqui a gente vai ter uma outra constante, que essa outra constante, ó, eu vou pegar os dois atributos, que é o nome e o telefone. Eu vou dizer que ele vai vir de quem? Ele vai vir também de, no caso, route, o que a gente criou ali em cima. E vamos chamar aí quem? Param. Eles vão vir dos parâmetros, tá? Dessa forma eu consigo pegar aí os parâmetros da nossa tela aí, tá? Então, Alt Shift F, ele indentou. Opa, faltou só uma atribuição aqui. Pronto, agora deu certo. Dessa forma aqui eu vou dizer assim, ó. Bem-vindo, Jackson. Bem-vindo, vírgula, no caso Chaves aqui, quer dizer, eu vou chamar aqui nome, que vai ser o atributo nome que a gente está chamando. Bem-vindo, fulano. Seu telefone é. E vou chamar aqui novamente a nossa chave e vou chamar aqui a variável telefone. Telefone, tá? Aqui a gente tem a forma do navigation. Esse navigation eu posso também chamar assim, ó, this props, tá? Navigation também, dá no mesmo. E eu posso excluir ele daqui. Então, essa é uma forma da gente chamar a rota. Então, quando eu clicar aqui em abrir a página, ele vai chamar aqui, bem-vindo, o nome da pessoa que eu passei lá e o telefone, no momento que eu passei a Roma aqui. Então, cliquei nessa opção aqui de chamar detalhe, ele vai passar esse objeto aí com esses dois atributos aí, tá? E aqui ele vai mostrar. Beleza, pessoal? Então, a gente tem esse exemplo aqui. Para finalizar, nós vamos criar uma outra página para chamar a nossa terceira página aí, tá? Então, eu vou copiar essa minha página aqui, página detalhe. Vou duplicar ela aqui e eu vou chamar ela de... Vamos chamar carro, por exemplo. Página detalhe carro. E aqui em página detalhe carro, eu vou passar como parâmetro o nome do carro e o modelo, tá? Modelo. E aqui o modelo. E aqui em página detalhe, eu vou passar aqui como parâmetro agora, eu vou criar um novo botão. E em vez de voltar, eu vou chamar página carro, tá? Eu vou colocar aqui, página carro. E na página carro, eu vou passar aqui, no caso, esse exemplo aqui, ó, do Home. É Navigate detalhe, né? Navigate detalhe. No caso, vai ser Navigate aqui.
e eu vou chamar o nome da minha página, que o nome da minha página vai ser quem agora? O nome da minha página, página detalhe carro. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Deixa eu fechar o parênteses aqui e vamos passar um objeto. Esse objeto aí vai ser o nome do carro, que eu vou chamar aqui, por exemplo, Gol. E vou chamar aqui o segundo parâmetro de modelo. Criei uma nova página, eu tenho que criar o quê? Volkswagen. Eu vou ter que criar uma rota, tá? Então, eu vou vir aqui em página detalhe, vou vir aqui em app.js e agora eu vou criar uma nova rota, tá? Deixa eu vir aqui, ó. Vou copiar isso aqui, tá? Vou colar aqui, página detalhe, aqui detalhe carro, vou chamar. Detalhe carro, e eu também tenho que fazer o import dela aqui. Então é assim que a gente vai criando as nossas rotas, tá? Página, detalhe, carro. E aqui também. Feito isso, criamos a nossa mais uma rota. E quando viermos aqui, em vez de chamar dentro do nosso detalhe carro, ele vai chamar bem-vindo, olá, seu carro é o modelo dele e seu modelo, pronto, tá? Então ele vai criar aí essa tela aí pra gente, tá? Então era isso, deixa ele só carregar aqui pra gente ver esse exemplo aí, tá? Então para encerrar a aula de hoje, pessoal, eu acabei mudando a cor aqui da nossa página, ó, em página detalhe, eu mudei aqui, em vez de ter o success aqui embaixo do full, eu simplesmente tirei o success e fiz a chamada da nossa rota aí, detalhe carro. Eu vim aqui em app.js e aqui tem página detalhe carro e o nome da rota é detalhe carro, tá? Por isso que no momento que eu tentei clicar ele não tinha ido. Eu vim aqui e colei o nome correto e a partir do momento que eu clicar em página carro, ele abriu a página carro passando os parâmetros Gol e VW aí, ó. O seu carro é Gol e o seu modelo é tal. Se eu clicar em voltar, ele vai voltar, tá? Se eu clicar em voltar aqui, ele vai voltar também. Então, fazendo um resumo da nossa aula, o que é que a gente precisou fazer? Precisamos adicionar um import aqui, ó, do React Navigation, que foram esses dois imports aqui. Depois que fizemos o nosso import, a gente utilizou a declaração das nossas rotas, que é através desse componente Navigation Container, Snack Navigation Screens, e aqui nós definimos quem é as nossas rotas, o nome da rota e o nome do arquivo que a gente está direcionando, no caso o componente, quem é a nossa rota inicial aqui. Aqui em cima eu fiz o import, ó, fiz o import das páginas. Feito isso, ele já automaticamente adiciona os pacotes, né, quando a gente adiciona os imports. E na página home eu defini os botões. Ó. Esse botão aqui está chamando essa rota e eu estou passando esses parâmetros. E já nesse outro aqui, eu faço a mesma coisa. Ó. Eu pego os valores da rota, né? Depois que eu pego os valores da rota, eu exibo aqui os valores da rota, né? No caso, nome e telefone. A gente tem aqui como se fosse um vetor, e para cada vetor eu disse, ó, me traga o índice nome, me traga o índice telefone. E aqui ele mostrou. E aqui a gente está chamando a nossa terceira página, que essa nossa terceira página a gente usa o botão, o onPress, passando aqui o nome da rota e o nome do objeto que a gente quer aqui. Chamando thisProps Navigation, chamando o método navigation. E aqui a gente faz o carregamento da nossa página, seguindo o mesmo processo da tela anterior. E aqui temos o botão voltar e aqui a gente tem também, ó, carregando os valores lá que foi passado na tela anterior. E o resultado é esse, a página carro, com o nome e o telefone que foi passado na tela anterior e aqui a tela do carro. Beleza? Tá? Então, pessoal, essa era a aula de hoje, tá? Obrigado pela atenção. Não se esquece de curtir e compartilhar com seus amigos. Deixe o seu joinha, isso ajuda bastante o meu canal. Um abraço e até mais.